primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu afastar Aécio Neves do PSDB do cargo de senador. Votaram pelo afastamento os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Melo votaram contra. A maioria decidiu ainda que Aécio deve ficar em recolhimento domiciliar noturno e está proibido de deixar o país, entregando aí o seu passaporte. A decisão gerou bastante polêmica no Congresso. Quem traz a repercussão agora é o Tiago Berrais, que faz um balanço do dia lá no Senado e também alguns questionamentos. Fala, Berrais. Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira, parabéns pelo primeiro ano de programa. Bom, o Supremo Tribunal Federal afastou o senador Aécio Neves, mas começa agora uma movimentação dos próprios parlamentares para reverter essa decisão. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, mesmo partido de Aécio Neves, afirmou: vamos com calma. O Supremo, por maioria de votos, extrapolou a interpretação da Constituição. A Constituição não prevê suspensão de mandato de parlamentar, nem a Constituição permite prisão a não ser em flagrante delito. E nenhuma coisa nem outra está caracterizada neste caso. Aí eu repito a sabedoria popular: devagar com andor, que o santo é de barro. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que a Constituição precisa ser respeitada. A Constituição é bastante clara em relação a mandatos eletivos de deputados e senadores. Quem tomou a decisão, nesses casos, foram os constituintes de 88, que colocaram isso com muita clareza na Constituição Federal. E na tarde dessa quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, admitiu que o Senado pode rever a decisão da Corte. Será que isso vai acontecer? Vamos pro programa todos. Vera Magalhães, começa com você. Eu apostaria que vai acontecer, respondendo a pergunta do Berrais, Patrick, porque realmente tem uma reação do Senado que não é restrita só ao PSDB. O nosso VT pegou aí o Cássio Cunha Lima, mas um dos principais articuladores da reação do Senado é o senador Lindbergh Faria, juntamente com o Renan Calheiros, um do PT, outro do PMDB. O Jorge Viana foi outro que deu uma declaração contra o cumprimento dessas determinações por duas razões. Os senadores entendem que o Supremo, que a primeira turma do Supremo, extrapolou a Constituição em dois casos, tanto na prisão quanto no afastamento do mandato. Dizem que não há previsão no texto constitucional eles estão interpretando como prisão, tá? Não é uma prisão, o Supremo não determinou a prisão, inclusive negou o pedido do Janot por prisão, mas determinou recolhimento noturno. Os senadores estão interpretando que esse recolhimento noturno equivale a uma prisão albergue, que a prisão albergue é aquela que você tem que se recolher de noite. Então, estão fazendo uma analogia, dizendo que o Supremo determinou uma forma de prisão. Justiça seja feita, o Joseval Peixoto, nosso jurista, de manhã, aqui no Jornal da Manhã, já apontou essa possibilidade de ser interpretado como prisão e de o Senado ter de se pronunciar, antes mesmo da gritaria dos senadores. Então, tem esse imbróglio instaurado, um confronto aí entre os poderes, porque o ministro Fux, que foi o que abriu o voto divergente, que acabou prevalecendo, porque o Marco Aurélio era contra essas medidas, o restabelecimento das medidas, Marco Aurélio relator. Fux veio a público dizer que espera que o Senado cumpra a ordem do Supremo, sob pena de haver um problema entre os poderes. O que os senadores estão dizendo? O Supremo já está avançando sobre as atribuições do Senado. Um senador me disse agora há pouco. Primeiro foi o Eduardo Cunha e a gente assentiu. Depois, a primeira vez, o Aécio, teve o Delcídio. Já está se tornando regra o Supremo avançar sobre as prerrogativas do Legislativo. E amanhã ou depois, um outro presidente com um pouco apreço à democracia assume e acha por bem fechar o Congresso. E aí, como vai ficar? Se a gente não defender a Constituição, não restam prerrogativas, não é defender o Aécio, trata-se de defender a Constituição. Esse é o discurso, esse é o clima reinante no Senado. O Aécio soltou uma nota agora há pouco também, depois a gente pode falar sobre isso. Madu, vai lá. Olha, tivesse o senador Aécio Neves se comportado de acordo com os costumes, a lei, a ética, não estaríamos todos aqui envolvidos nesse enorme imbróglio, né, nessa confusão entre poderes aí, né, entre o legislativo e o judiciário. Mas o senador Aécio Neves, com um comportamento de marginal, de meliante, né, se acoita, né, usa
o Senado Federal como esconderijo, como valha-couto, né? Como furna. É isso que está acontecendo, né? O corporativismo natural, né, de todos nós brasileiros, né, cada um pode fazer de tudo menos mexer na minha gaveta. Evidentemente os senadores, a grande maioria com o rabo preso, né, estão lá tratando de defender a Aécio Neves também, né, dizendo que defendem a independência do legislativo, mas sabendo que ao defender a Aécio Neves estão também defendendo seus próprios rabos, né, seus próprios suas culpas que amanhã poderão colocá-los no lugar onde está o Aécio Neves. Agora, o que é que vai acontecer, né? Vão prender novamente, vão tentar novamente dar a voz de prisão à mesa do Senado, ao Eunício, que é o presidente do Senado, como tentaram fazer com o Renan Calheiros. Agora, a questão que eu coloco até para o meu amigo Andreas é o seguinte, e meio que respondendo a Vera, o problema, Vera, é que os nossos próprios parlamentares não defendem o legislativo. Eles não honram a casa, não honram o poder. Eles se metem em jogadas ilegais, em roubalheiras, e depois ficam usando as instituições republicanas, né, para poder se defender, entre aspas, para usar o legislativo como esconderijo, para ficar a salvo da justiça. Tem um problema aí, realmente. O Andreasa, como é que você vê essa questão e você acha que o STF está de fato avançando aí sobre as prerrogativas de um outro poder? Como é que você vê isso? Sim, mais uma vez. Eu queria propor aqui que nós não temos nada a ver com isso, nós aqui como analistas da situação. Nós não temos nenhum envolvimento com essa situação, nenhum interesse nesse troço. Eu gostaria de propor ao ouvinte que desfulanizasse a questão, na medida do possível, né? Fizesse um exercício de abstração, esqueça a figura do Aécio Neves. É difícil, eu desprezo o Aécio Neves, nunca me enganou, nunca teve meu voto. Acho horror, acho péssimo. Acho, inclusive, eu posso como cidadão achar que ele é culpado, que ele está enrolado, que ele vai ser pego, que ele vai ter de responder à justiça em algum momento. Mas muito antes dessa discussão aventada pelo Joseval, hoje muito bem aventada, sobre se o que foi decidido não é uma condição análoga à prisão, é preciso ir à lei, ao que diz a Constituição. Inclusive o Código de Processo Penal, né? Nós vamos ficar só na Constituição. Um membro do Congresso Federal brasileiro, senador e deputado, uma vez diplomado, não pode ser preso senão em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, o pedido apresentado ao Supremo não poderia sequer ser aceito, porque o pedido era de prisão. Se o Supremo Tribunal Federal, isso é uma questão lógica, se o Supremo Tribunal Federal considerou ontem que a prisão era descabida, a pena cautelar, que é derivada da prisão, logicamente também é descabida. Não caberia prisão cautelar. Não faz o menor sentido, logicamente. Mas dito tudo isso, ainda que o Supremo, contrariando a lei, mais uma vez, tivesse decidido pela prisão do Aécio Neves, está na lei também, o Congresso, no caso o Senado, deve ser consultado. Olha o caso extremo, a prisão de um senador da República em flagrante, ainda que seja em flagrante de crime inafiançável, precisa ser chancelada pelo Senado. O que dizer de uma medida cautelar, de um afastamento? Agora esqueçam isso. Não existe previsão legal para afastamento de um senador, de um deputado via Supremo. Só quem pode fazer isso é o Congresso Federal. É gravíssima a ação do Supremo. Olha, o voto do Luiz Fux ontem é um escândalo. É muito pior do que debochar do senador da República. Vejam, que tipo bárbaro de autoritarismo é esse que esse senhor exerceu, Luiz Fux, dizendo que como o senador Aécio não teve a grandeza de se afastar ele próprio, o Supremo teria essa grandeza por ele. Que tipo de autoritarismo é esse? Agora o Supremo Tribunal Federal é corregedor moral de senador da República? Porque aí o Aécio Neves pode se virar para ele, Fux, e perguntar
pela grandeza dele, Fux, na ocasião lá atrás em que fez campanha para virar ministro do Supremo, quando foi lá bater no gabinete do senhor José Dirceu, do Zé Eduardo Cardoso, do João Pedro Stedley, que fez campanha para ele, o chefão criminoso do MST. Naquela ocasião, o Fux não era o que matava no peito? E a Rosa Weber? O voto da Rosa Weber ontem, minha gente, é um escândalo. Ela simplesmente criminalizou a atividade política. O fato de o Aécio Neves ter se encontrado com outros senadores e registrado em foto. É muito grave. Dane-se o Aécio Neves. Mas isso não é aceitável. Não é aceitável. Então é evidente. Não é o Fux dizer que o Senado tem que cumprir. Não, não tem que cumprir. Está certo o Marco Aurélio. Mesmo assim, mais ou menos. O Congresso, no caso o Senado, precisa se pronunciar e rejeitar essa decisão. É inaceitável. Não há, repito, não há previsão legal, não existe nenhum lugar previsão legal para que o Supremo Tribunal Federal afaste um senador. Só quem pode fazer isso é o Senado. Eles vão usar justamente a decisão do Delcídio como analogia, e aí vão votar o acatamento ou não da decisão do Supremo, tá? Então, vão votar numa vez só as duas questões, afastamento do mandato e o recolhimento noturno do Aécio. A tendência é rejeitar as duas e a tendência é ter um placar dilatado. Aí, em relação ao que o Madu falou, se os senadores usam o Senado ou não de biombo, se usam o foro privilegiado ou não como biombo, a gente pode discutir, porém isso não é ilegal. Foro privilegiado é uma coisa que tem previsão constitucional, tem previsão legal. A imunidade parlamentar existe na Constituição. Então eu acho que que isso não é facultativo. Não é facultativo o cumprimento dos preceitos constitucionais. Espera só um minuto. Porque senão aí vira bagunça. Eu concordo com isso. Eu acho que a primeira turma, não é nem o plenário, a primeira turma do Supremo extrapolou esse voto do Fux realmente extrapolou também as suas atribuições jurídicas e judiciais, porque ele diz que o Aécio deveria ter renunciado ao mandato, inclusive. Então eu acho que está havendo aí realmente uma confusão das prerrogativas dos poderes. E, neste caso, desfulanizando a questão, não se trata de falar do Aécio ou não. Eu acho que para eu sempre falo aqui do bom funcionamento das instituições. Para o bom funcionamento das instituições, é bom que elas funcionem com harmonia, mas com independência. Vera, uma pergunta. E caso o Senado, como você já vaticinou aí, ele rejeite as duas propostas, duas medidas do Judiciário, o que acontece? Temos um impasse? Temos um impasse, porque não tem previsão de ir ao plenário do Supremo. A decisão foi de turma. Mas a defesa do Aécio pode recorrer? Não, porque a defesa do Aécio vai se valer da decisão do Senado, vai achar que o Senado é soberano, né? Aquela discussão, no apito ali, quando tem uma dúvida. Aí teremos uma crise institucional. Aí está instalada uma crise institucional. Não sei o que o Supremo pode fazer, nem o Fux sabe. Tanto que vocês veem que ele, percebendo a confusão em que ele se meteu, ele diz que espera que o Senado cumpra, mas não necessariamente. E aí, e se não cumprir? Exatamente, e se não cumprir o que cabe? Da outra vez que o Senado não cumpriu, que foi a vez do Renan, ali eu acho que o Senado deixou de cumprir, ali sim, desafiando o Supremo sem previsão constitucional. Naquela vez o Senado trucou sem previsão constitucional, mas ainda assim o Supremo agasalhou. E agora? E agora que o Senado está protegido por um preceito constitucional, o que o Supremo vai fazer? É complicado. Com isso, o Supremo está deixando se desguarnecer o seu papel e deixando de fazer valer aquilo que ele fala por último, aquela máxima de que ele fala por último, né? Não vai falar por último, de novo. Fala, Andreasa. Naquela ocasião do Renan Calheiros, é bom fazer a diferença também da seguinte: ele não estava sendo afastado do seu mandato, ele não estava tendo a sua condição de senador atrapalhada, ele estava sendo destituído da presidência da casa por motivo de linha sucessória. É outro patamar de gravidade. E naquela ocasião, por decisão monocrática do Marco Aurélio. Você veja o nível de responsabilidade geral que está em curso. O Marco Aurélio acertou ontem. Mas, de modo geral, estão errando. É evidente que se o Senado, e tem que se pronunciar, decidir-se contra a decisão do Supremo ontem, acabou.
Não há mais nada a ser feito, porque a Constituição determina que assim seja. Olha, a bem da verdade, mesmo a prisão do Delcídio do Amaral lá atrás foi ilegal, porque ela não se deu em flagrante de crime inafiançável. Mas, naquela ocasião, em menos de 24 horas, ou em 24 horas, o Senado se reuniu e votou por acatá-la. O Senado se manifestou naquela ocasião. Por que não agora? É isso. Um escândalo isso. O voto do Fux é asqueroso. É asqueroso. Gente, deixa eu ler a nota do senador Aécio que acaba de chegar aqui. Diz o seguinte a nota: o senador Aécio Neves entende que a decisão proferida por 3 dos 5 ministros da primeira turma do STF como uma condenação sem que processo judicial tenha sido aberto. Portanto, sem que sequer ele tenha sido declarado réu e, o mais grave, sem que tenha tido acesso ao direito elementar de fazer a sua defesa. Diz a nota aqui ainda: as gravações consideradas como prova pelos 3 ministros foram feitas de forma planejada a forjar uma situação criminosa. Os novos fatos vindos à tona comprovam a manipulação feita pelos delatores e confirmam que um apartamento da família colocado à venda foi oferecido a Joesley Batista para que o senador custeasse gastos da defesa. Usando dessa oportunidade, o delator ofereceu um empréstimo privado ao senador sem envolver dinheiro público ou qualquer contrapartida, não incorrendo assim em propina ou outra ilicitude. Diz ainda a nota, finalizando aqui: o senador Aécio Neves aguarda serenamente que seus advogados tomem, dentro dos marcos legais, as providências necessárias a buscar reverter as medidas tomadas sem amparo da Constituição, o que diz a nota que acaba de chegar aqui do Aécio Neves. Essas razões dele para o pedido de empréstimo para o Joesley, para a ida da irmã, para a ida do primo, isso tudo não está em tela agora. Eu não vou discutir isso. Eu acho que aí tem uma boa dose de desculpas, né? E ele vai discutir isso no processo, que esse sim continua correndo no Supremo, no qual ele pode se tornar réu a qualquer momento. Eu acho que a discussão agora é uma discussão de prerrogativas dos poderes, e nisso eu prefiro nem me manifestar sobre essa nota do Aécio, porque eu vejo vários problemas nessa conduta dele, vários problemas naquela gravação, mas realmente acho que não é disso que se trata nesse momento. Quer falar alguma coisa, Andreasa? Ou vamos mudar de página? É bom o Aécio parar de encher o saco com essas notas, porque aí eu me irrito, abandono a defesa da legalidade e mergulho na histeria pedindo a cabeça dele também. Chato. O que tem uma coisa a ver com a outra? Tá enrolado, hein? Tá denunciado, tá investigado, vai ter que responder na justiça. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma defesa do senhor, não.